É uma honra enorme estar aqui no TDC, compartilhando com vocês um pouquinho aí da minha história, um pouquinho das coisas que eu aprendi e trabalhando em mais de uma década, né, com tecnologia. Eu trabalho com TI desde 2006, já passei por diversas funções aí durante todos esses anos, né, desde dev, como gerente de projetos, analista de negócios. Então, eu queria compartilhar hoje algumas coisinhas que eu aprendi durante todos esses anos, né? Tanto na parte de hard skills, quanto também na parte de soft skills, que é extremamente importante. Tá? Então, eu sou a Loiane, eu trabalho hoje como Software Engineer Manager ou Dev Manager, né? Como algumas pessoas falam, né? E eu vou deixar também aí as minhas redes sociais, caso alguém queira se conectar depois do evento. E o meu LinkedIn também aí é Loiane, que eu estou vendo várias pessoas aí no chat também postando o LinkedIn. Então, quem quiser se conectar, fique à vontade. Bem, eu queria começar essa palestra antes com um disclaimer muito importante, porque cada pessoa é diferente, né? A gente, às vezes, apesar da gente estar numa mesma trilha, né, no mesmo caminho, cada passo que a gente dá é um passo diferente, é um passo distinto de outra pessoa, né? Então, tudo que eu vou falar aqui hoje para vocês, eu vou tentar dar o contexto máximo possível para que vocês mesmos possam pensar, refletir sobre, tirar suas próprias conclusões para ver se isso se aplica ou não para você. Tá? E uma coisa muito importante também, né, como a maioria das respostas aí quando a gente começa a trabalhar na área de tecnologia, depois que você tem um tempinho já de carreira, as suas respostas todas passam a ser depende, né? Porque isso é realmente uma coisa muito importante, tá? Porque é importante hoje a gente sempre ter um olhar crítico com tudo que a gente está aprendendo, com tudo que a gente está vendo, principalmente porque existe muita informação disponível aí para a gente na internet. Então, né, ouça tudo que vocês estão vendo aqui hoje com aquele olhar crítico e, de novo, ver se aquilo realmente vai fazer sentido para você ou não, vai fazer sentido para o caminho que você está trilhando, né, com o que você deseja alcançar aí na sua carreira. Tá? E uma outra coisa importante é que você pode discordar de mim também. Não tem problema nenhum se você não concordar com alguma coisa que eu falar aqui hoje, tá? Como sempre, é sempre importante a gente ter esse olhar crítico. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho, né? E eu quero fazer o highlight, né? Eu quero frisar bastante que durante a nossa carreira, né? Eu tô com 16 anos e contando, a gente tem diferentes versões nossas. É igual quando você começa a fazer um projeto, você tem várias mensagens de commit ali naquele projeto. Então, a cada commit que você faz, o projeto pode ter uma funcionalidade nova, você pode corrigir um bug, você pode enviar para produção. Enfim, e é assim com a gente também, né? A gente pode se comparar a um projeto. Para cada passo que a gente dá, para cada commit que a gente dá, a gente pode estar em momentos diferentes da nossa carreira e nós podemos ser também pessoas diferentes. Se eu olhar para trás e ver quem que eu era há 5 anos, eu era uma pessoa diferente. Se eu olhar lá quando eu iniciei a minha carreira, eu também era uma pessoa completamente diferente da pessoa que eu sou hoje. A essência permanece a mesma, né? Mas por conta das decisões que eu tomei, a gente vai evoluindo, né? Pelo menos eu penso que é importante a gente estar evoluindo, mas eu sou uma pessoa diferente do que eu era antes, tá? E é claro, eu tenho arrependimentos, eu faria algumas coisas diferentes, só que eu não mudaria a tudo que eu fiz até hoje. E isso é uma coisa importante porque imagina que a sua vida é um algoritmo, né? Para cada entrada você tem uma saída. E aí, durante a nossa vida, você vai passando por vários ifs e elses. Então, se talvez fosse para algum outro else diferente, né? Se acontecesse uma coisa, se não fosse uma outra coisa, talvez o output poderia ser diferente. Então, é por isso que, apesar de eu ter arrependimentos, apesar de fazer faria coisas diferentes, mas eu não mudaria, porque talvez o output, essa saída, hoje poderia ser bem diferente. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa
é sempre manter a mente aberta para poder aprender coisas novas. Eu quero voltar lá no início da carreira, em 2006. Quando eu comecei, tive a minha primeira oportunidade, né, o meu primeiro emprego, eu sabia apenas o Java bem básico, né? Para quem não me conhece, eu sou uma pessoa com meu background é em Java e eu também tenho um pezinho lá no JavaScript, né? Então eu trabalho tanto com back-end quanto com front-end. Só que quando eu comecei, eu apenas trabalhava com a parte de Java e eu apenas sabia o bem básico mesmo, né? Fazer um programa básico, fazer um if, else, um for, né? Um pouquinho de orientação a objetos, mas eu não sabia o que que era o SQL, né? Fazer um select na base de dados, eu não tinha ideia do que era isso. Controle de versão, nunca tinha ouvido falar. Então, quando eu entrei tive a minha primeira oportunidade, eu tive a oportunidade de aprender tudo isso. Depois, para a minha segunda oportunidade, eu passei a trabalhar com JSF e com Struts, que são dois outros frameworks aí do mundo Java. E eu também não sabia esses frameworks, então foram coisas novas que eu fui aprendendo ali. No terceiro emprego, eu fui e comecei a trabalhar com Spring, que era um outro framework Java, né? E é o que eu trabalho até hoje também. Mas foi ali que eu tive a minha primeira oportunidade para poder aprender JavaScript, separar o front-end do back-end. Isso foi lá em 2009, né? Então, e também tive a primeira oportunidade para trabalhar com EXT.js. E tempos depois, né, eu iria ter a oportunidade de compartilhar aquilo que eu tinha aprendido, né? E no meu emprego atual, quando eu entrei como desenvolvedora Java também, um pouco mais sênior, só que era Spring, né, que é a stack que eu utilizo até hoje, só que tinha Adobe Flash, né, que era o Flex, fazer aplicações em Flash, que na época ainda era muito utilizado, e era uma coisa também que eu não sabia. E uns tempos depois, né, em tempos mais atuais, eu passei a trabalhar com Angular. O que eu quero dizer com tudo isso daqui é que para todos os empregos que eu apliquei e durante a jornada, eu não sabia tudo que estavam pedindo. Então, eu não marcava todos os checkbox ali daquela vaga de emprego. E eu sou muito grata por terem me dado a oportunidade, tá? Então, uma coisa que eu acho super importante, principalmente se você está disposto ou disposta, é que sempre nas suas entrevistas de emprego, quando você está aplicando para uma vaga nova, é importante você sempre falar, pelo menos, que apesar de você não saber tudo, é impossível a gente saber tudo também, né? Tem muita coisa na área de tecnologia, mas que nós estamos dispostos a aprender, né, para que a gente consiga fazer o nosso trabalho. E isso é uma coisa que faz tanta diferença que eu já entrevistei pessoas também para trabalharem comigo e já, já acabei contratando algumas pessoas que no final da entrevista falaram: olha, eu posso não saber tudo que você está pedindo, mas eu gosto muito de aprender e sou uma pessoa aberta a aprender o que for necessário para fazer o meu trabalho. E a gente também acabou contratando essas pessoas. Então, manter a mente aberta para aprender coisas novas é uma coisa extremamente importante. E por falar em pessoas que me deram a oportunidade de trabalhar com coisas que eu não sabia, né, que acreditaram em potencial. Uma coisa super importante para a nossa carreira são esses três tipos aí de profissionais. O primeiro deles é um sponsor, né, que é uma pessoa que vai patrocinar você, né? Pode ser uma pessoa que acredita em você, que vai te ajudar nesse processo. Por exemplo, pode ser uma pessoa da sua equipe, pode ser o seu chefe ou a sua chefe por te dar uma função nova, acreditar que você tem potencial para ter aquela responsabilidade. Então, durante a nossa vida, a nossa carreira, a gente vai ter várias pessoas que acreditam na gente, que vão ajudar a gente aí nessa jornada. Depois disso, nós temos pessoas que vão fornecer mentoria, né? Os nossos mentores e mentoras. A pessoa que é mentora, geralmente uma pessoa que é mais sênior que a gente, que está numa posição em que a gente gostaria de estar e que pode fornecer para a gente os passos, né? O que que a gente deve fazer em seguida, o que que a gente deve aprender,
né, algum curso ou alguma atividade, é dar um norte, basicamente, né, para a gente dar o próximo passo. E o terceiro, que às vezes a gente não fala muito, mas é a parte de coaching também, tá? A gente, né, a gente confessa aí que de vez em quando a gente tira um sarro, né, a parte de coaching, principalmente por conta do que a gente vê por aí nas redes sociais, mas é uma profissão bem séria. E eu confesso que até eu ter tido um acompanhamento com uma coach, que ela também foi engenheira de software, mudou completamente como que eu vejo assim a parte de desenvolvimento e principalmente também a parte de liderança, a parte de soft skills, que é uma coisa super importante. A pessoa que é coach, geralmente ela não vai falar aquilo que você vai fazer, o que você deve fazer. Ela vai fazer as perguntas, e por isso que é importante fazer as perguntas corretas, para que você mesmo faça, né? Tenha as respostas e você acabe verbalizando algumas coisas que talvez estão ali bem enterradas, estão bem ao fundo, né, do seu pensamento. É, então, uma coisa super importante. E uma das coisas que eu aprendi com a coach, que né, eu tive essa oportunidade, foi em 2020, foi aprender a coletar dados sobre mim mesma, né? Então, um exemplo disso foi que em 2020, por conta do que aconteceu, a gente em casa, eu comecei a fazer várias outras coisas além do trabalho, né? Acabei me sobrecarregando um pouquinho e com isso eu coletei vários dados. Em 2021, eu tirei um ano sabático de dar palestras para que eu pudesse coletar dados. Eu coletei esses dados e eu consegui comparar as informações para ver aquilo que eu queria. Então, a minha dúvida era se fazer várias atividades, né, que eu estava me sobrecarregando um pouco, extras, estava me causando burnout. E eu acabei de descobrindo que não era isso que estava me dando esse burnout. Era uma coisa completamente diferente. Eu fiquei muito feliz com o resultado, mas por isso que é importante, principalmente, que a gente trabalha com tecnologia, sempre trabalhar com dados e a gente, né, nós mesmos podemos coletar esses dados sobre a gente fazendo pequenos exercícios e pequenos testes com a gente mesmo. E mais importante ainda, né, se você consegue trabalhar com uma pessoa que ela vai ser a sua mentora e coach ao mesmo tempo, ou seja, fazer aquelas perguntas certas para você descobrir, né, tirar os empecilhos mentais sobre aquilo que você quer, ela também pode te falar qual é o próximo passo para você realmente chegar naquele objetivo. Então, é aquela combinação assim explosiva. E é sempre importante também você procurar uma pessoa para te mentorar, né, para te ajudar nessa jornada. E você pode chegar na pessoa e perguntar para ela, né? Será que você poderia trabalhar, poderia ser meu mentor, ser a minha mentora? Que é um trabalho de tempo limitado, né, gente? Não é uma coisa contínua, mas é uma coisa trabalhar por um tempo limitado, 2, 3, 4, 6 meses, um ano, enfim, até você conseguir aí chegar naquele objetivo, tá? E uma dessas coisas de trabalhando com pessoas mentoras e com a coach também, e que eu não fazia isso muito, e esse foi um erro, esse é um dos arrependimentos que eu tenho durante a minha carreira, e é um erro que às vezes eu cometo até hoje, e é uma coisa que eu trabalho bastante para tentar não errar muito mais no futuro, que é verbalizar aquilo que você deseja. Isso pode parecer assim meio bem simples, né? Mas porque às vezes quando você apenas está pensando, é apenas isso, é um pensamento. Mas depois que você passa a verbalizar, é como se algo passasse a ser realmente realidade. Você pode verbalizar para você mesma, aí às vezes eu converso comigo mesma, assim, isso meio, né, parece coisa de maluco, mas eu converso comigo mesma sozinha, ou então você pode escrever também, para quem gosta de fazer journal ou planner, você pode escrever ali quais são aquilo que você deseja realizar, ou o próximo passo que você quer dar. E mais importante ainda é verbalizar também, principalmente no ambiente profissional, por exemplo, para o seu chefe, para a sua chefe, qual que é o próximo passo que você gostaria de dar. E eu falo isso
Porque, para mim, eu sempre pensei que se eu fizesse um bom trabalho, tivesse uma boa performance na empresa, o meu chefe, a minha chefe, iria chegar para mim e falar: parabéns, Loiane, tá aqui, olha, uma promoção, ou nós vamos te transferir aí para algum outro lugar. E sempre foi um objetivo meu e do meu esposo também, da gente ter uma experiência internacional, de morar fora. E quando eu tinha 2 anos na empresa que eu estou trabalhando hoje, eles me convidaram para passar 2 semanas em Nova York para poder dar um workshop, na época era um workshop de XJS, e eu falei, caramba, eles estão pagando 2 semanas para mim de viagem, eu estou treinando pessoas que são mais seniors do que eu, que têm mais experiência do que eu, e então eu vou mostrar um bom trabalho para que me chamem para poder morar lá também, né? Quem sabe eles não me chamam para poder morar lá. E aí fui ao workshop, voltei, passou um ano, nada. Passou um segundo ano, nada também. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma boa performance, eu recebo um bom feedback no meu trabalho. Por que que eles não estão me convidando, né? Por que que não estão me dando essa oportunidade? E foi aí que eu tomei a coragem, né? E o meu erro foi ter esperado esses 2 anos, né? Então, para algumas coisas eu sou extremamente paciente, como isso, que eu não deveria ser. E em outras coisas eu sou extremamente impaciente. Mas a questão é que eu não verbalizei, né, para os meus superiores que eu queria ter uma oportunidade internacional. E um dia eu cheguei para o meu chefe e falei: olha, eu tenho muita vontade de morar fora, então se um dia, se tiver oportunidade, assim, se surgir uma vaga, principalmente se for nos Estados Unidos, em qualquer lugar, assim, por favor, me considera. E aí o meu chefe virou para mim e falou: eu não sabia que você estava a sério assim, tanto querendo mudar de país, mas se você tá, é uma coisa séria que realmente você quer, então a gente vai te ajudar, né? E 2 anos depois e fizeram isso acontecer, né? Então, isso fez uma diferença danada, né? E é porque nem às vezes ninguém tem bola de cristal, então é importante que você verbalize isso, né? Então, se você tem uma coisa que você deseja, verbalize isso para você, vê se isso faz sentido mesmo, e depois compartilhe, por exemplo, pode ser mais responsabilidades ou uma função diferente na empresa, uma promoção, uma transferência, se isso for possível, enfim. Mas isso é uma coisa que realmente faz muita diferença e hoje é uma coisa que eu tento fazer com mais frequência, né? Sempre que eu tenho algum desejo. É, e falando, né, eu falei um pouquinho sobre o EXJS lá no início, falei dessa oportunidade do workshop lá em Nova York, e desde que eu comecei a minha jornada no trabalho, né, e eu faço isso desde 2009, quando eu criei um blog, é a parte de comunidade e de compartilhar conhecimento. Gente, vocês não têm noção de como que isso pode mudar a vida de uma pessoa, da quantidade de portas que isso pode abrir, né? As oportunidades, elas são imensas, né? Sem contar também na quantidade de pessoas que a gente acaba conhecendo e às vezes essas pessoas viram amigas, você mantém contato por muito tempo, né? É uma amizade às vezes que você pode ganhar. Então, durante todos esses anos, né, desde lá de 2009, eu fiz o blog loiane.com, comecei a compartilhar tutoriais. A partir do blog, eu tive a oportunidade de escrever livros também, né, que nesse total foram 5 livros aí com 8 títulos. É, Alguns livros foram traduzidos, assim, era uma coisa que eu nunca passaria pela minha cabeça, né, de ter essa oportunidade toda, principalmente de uma pessoa vinda lá do interior do Espírito Santo, né, então ter família que sempre trabalhou, por exemplo, na roça, né, pessoas aí que são agricultoras, então ter esse tipo de oportunidade para mim mudou completamente a minha vida. E isso é uma das coisas que, se tudo der certo, se eu sempre tiver saúde, é uma coisa que eu quero continuar a fazer, continuar compartilhando conhecimento no YouTube, né? Porque é aquilo que eu falo, né? Aquela corrente do bem. Da mesma forma com que eu aprendi muitas coisas com material gratuito que tinha aí na internet, se eu puder de alguma forma compartilhar um pouquinho do que eu sei, talvez uma outra pessoa pode ser ajudada e essa pessoa também pode passar a compartilhar conhecimento, também compartilhar aquilo que ela está aprendendo e nesse caso a gente forma aí uma corrente do bem.
E eventos também, né? Evento, vocês estão aí em um evento, a galera que está aí no online, ou o pessoal que está aí no presencial também, aproveite bastante isso, porque isso é uma coisa extremamente gostosa da gente poder participar, de ter essa oportunidade de conhecer pessoas novas. Então, aproveitem aí toda essa energia da comunidade que está fluindo, né? E só aproveitam, tá? E falando, né? Falei bastante também sobre a parte de receber feedback, de conversar com meu gestor, minha gestora e receber feedback. Muitas vezes a gente fala que a gente precisa aprender a dar feedback, isso é uma coisa extremamente importante, saber como dar feedback é muito importante, mas a gente quase não fala também sobre o aprender a receber feedback. Uma coisa é fato que ninguém, absolutamente ninguém gosta de receber um feedback negativo, uma crítica construtiva ou ler algo ruim aí sobre você, né? Isso aí, a gente pode concordar nisso. É, e é uma coisa que a gente precisa ter cuidado. É óbvio que certas coisas a gente deve ignorar completamente, né? Então, muito cuidado com como que a gente recebe a informação e a gente ignorar. Só que a gente também precisa ter um cuidado para ver que se naquele feedback que você está recebendo, por mais que você fique chateado com a informação que você está recebendo, a informação que você está lendo, se talvez ela não tenha um fundo de verdade, você não pode melhorar em alguma coisa. Eu acho que ninguém é perfeito, todo mundo sempre tem algo a melhorar. Então, às vezes é importante você deixar o ego um pouco de lado. Isso pode machucar, sim, você vai se sentir mal, não tem problema, mas deixar o ego de lado, porque se você pegar todo o feedback construtivo que você está recebendo e ignorar completamente, você vai perder, às vezes você pode perder oportunidades de crescimento, né? E é uma coisa, às vezes, que eu já fiz também. Teve feedback que eu já ignorei completamente, que eu não deveria ter ignorado. E hoje, por mais que, às vezes, dou ou ler, por exemplo, um comentário no YouTube, uma review na Amazon, ou receber mesmo feedback dos nossos superiores, né? Do seu gestor, da sua gestora, é importante você parar e ver se, será que não tem realmente alguma coisa que eu posso melhorar aqui do que eles estão falando? Será que não tem algo que eu posso fazer diferente que vai me fazer uma profissional melhor? Então, eu recomendo sempre olhar isso com calma e não ignorar totalmente, tá? Mas, de novo, depende também, né? Porque dependendo do feedback, é algo que você realmente tem que jogar fora para não atrapalhar ali também o seu objetivo. E uma das coisas que às vezes acaba acontecendo bastante também, porque principalmente aí na era da internet que a gente está vivendo, às vezes é impossível você não se comparar com outra pessoa que está na mesma profissão, que está com a mesma quantidade de experiência que você tem. Só que isso é uma coisa extremamente perigosa, tá? E você nunca se compare com outra pessoa, né? Como eu disse lá no início, os nossos caminhos são diferentes. O caminho pode ser o mesmo, mas os passos que nós estamos dando são diferentes. Cada pessoa aprende em um determinado passo. Então, pode ser que uma pessoa vai lá, aprenda Java em 2 semanas, a outra pessoa vai demorar 6 meses, a outra pessoa vai demorar um ano, e tá tudo ok. A única coisa que você tem que se comparar é com você mesmo de ontem. Então, um exemplo que eu gosto de dar é pegar, por exemplo, o código lá do GitHub. Eu deixo todo o código do GitHub, inclusive meu primeiro projeto que eu fiz em Java. E hoje, olhando aquele código, eu sinto aquela vergonha alheia de mim mesma, porque é realmente uma coisa horrível. E eu não recomendo que ninguém vá lá e vê aquele código e use aquilo como exemplo. Só que eu gosto de deixar aquele código lá para lembrar do quanto que eu consegui aprender e o quanto que eu consegui evoluir desde que eu codifiquei aquele primeiro projeto. Então, é importante sempre a gente olhar para o seu eu de 5 anos, o seu eu de um ano atrás, e ver quais são as coisas novas que você aprendeu,
o quanto que você conseguiu, as pessoas novas que você conheceu, né? O quanto que você conseguiu evoluir aí nesse período de tempo. Isso é uma coisa também muito importante para a gente sempre ficar, né, se comparando ao seu eu do passado. E quantas vezes eu falo isso, e eu estou há 11 anos, eu estou há 11 anos na mesma empresa. E pessoas têm a sua opinião em relação a ficar muito tempo na empresa, e isso é completamente ok. Só que uma coisa importante é a gente, de novo, se compare com você de ontem, né? Você não se acomodar. Às vezes você não precisa trocar de empresa para você ter uma função diferente, aprender uma coisa diferente. A gente sabe, é claro, nos benefícios de troca de empresa, principalmente em relação aí à questão salarial, mas existem várias coisas também que você consegue aprender ficando numa mesma empresa, né? O importante é você não se acomodar, né? E você também pode se acomodar trocando de empresa, pegando para o mesmo papel, ficando sempre nas mesmas ferramentas, nas mesmas tecnologias e não aprendendo absolutamente nada. Então, independente de ficar na empresa ou trocar da empresa, que você sempre trabalhe com coisas novas, que você sempre esteja aprendendo coisas novas e não se acomodar, né? E para quem às vezes fica numa mesma empresa, existem várias formas de você fazer essas transições. Você pode fazer o que nós chamamos de promoções horizontais, né? Você está trabalhando hoje como dev, você quer experimentar agora ser uma analista de negócio, você quer trabalhar com gerenciamento de projetos, você quer ser product owner, você pode trabalhar com coisa completamente diferente. Hoje você trabalha, não sei, como uma pessoa que é dev Java, e você vai fazer uma transição para ser dev C Sharp, porque você sempre quis trabalhar com C Sharp, por exemplo. Enfim, existem várias formas de você fazer isso, e você também pode trocar de times e de projetos para sempre continuar aprendendo. Então, sempre tenha isso em mente, né? Eu consegui aprender muito, mesmo estando há muito tempo numa mesma empresa. Trabalhei em vários projetos, trabalhei com perfis diferentes, funções diferentes dentro da mesma empresa, e você acaba aprendendo algumas coisas também, porque às vezes você pega um código que você coloca em produção e 5, 7 anos depois você consegue ver se aquele seu código, aquela prática, aquele design que você colocou em prática, realmente está dando frutos, né? Realmente é aquilo que às vezes é falado na comunidade. E, querendo ou não, às vezes tem muita coisa que a gente fala que é boa prática, que a longo prazo acaba não sendo tanto boa prática assim, quando a gente está fazendo, escrevendo código, fazendo design, fazendo arquitetura, né? E, gente, é super ok também você mudar de opinião em relação a certas ferramentas, né? Isso tudo faz parte do nosso aprendizado, né? E uma outra coisa também que a gente sempre fala é que, principalmente quando a gente está escrevendo código, não fazer aquelas abstrações e otimizações prematuras, porque aquilo que você fala, mas pode ser que precisa, você não vai precisar, né? Você acaba fazendo aquelas otimizações prematuras, criando várias abstrações, e 5, 6 anos depois o código está ali da mesma forma, sem você ter tido aquela necessidade. Então, também, isso são coisas que a gente precisa aí, ter cuidado. E, principalmente dentro da empresa ou trocando de empresa, se você estiver numa posição já que você pode escolher aquilo que você está trabalhando, sempre escolha projetos ou tarefas que vão dar mais impacto, tá? Prefira sempre impacto do que resultados. Eu falo isso porque você pode ser aquela pessoa que está resolvendo 10 gírias por dia, você é aquela metralhadora de resolver tickets e bugs do seu time. Só que pode ter uma outra pessoa que está trabalhando em menos projetos, menos coisas, só que aquilo que ela está trabalhando tem grande impacto para a empresa, impacto para o cliente. E geralmente, quando tem que fazer reunião de revisão de performance, né? Aquelas pessoas que têm um impacto maior, trabalham em projetos de mais impacto, geralmente são as pessoas
que são mais lembradas. Então, isso é uma coisa que eu aprendi, né, depois de um tempo de carreira, mas sempre se você tiver essa oportunidade, você tiver a oportunidade e o privilégio de escolher naquilo que você trabalhar, sempre tenha isso em mente também, que impacto é, às vezes, muito melhor do que você trabalhar em 10, 20 coisas diferentes aí ao mesmo tempo. Falando ainda sobre a parte técnica, né, não tenha medo de dizer não sei, tá? Ninguém sabe tudo, não precisa ter medo de buscar ajuda, né? E um passo de cada vez. Eu peguei esse roadmap, esse é um site famoso que é roadmap.sh, que tem vários roadmaps de várias linguagens, front-end, back-end, DevOps, né? O que você desejar. E tem essas várias caixinhas, né? E principalmente para quem está começando, acaba olhando para essas caixinhas e falando, caramba, é muita coisa para aprender. E começa, é um pouco desesperador, porque caramba, eu tenho que saber tudo isso. E eu vou te falar que, por exemplo, com meus 16 anos de carreira, eu não sei tudo que está aí. Talvez uns 70% do que está descrito, isso daí eu consegui aprender. E tem outras coisas, como, por exemplo, a caixinha aí que está escrita Spring, a gente conseguiria fazer um roadmap desse bem extenso para Spring também. Spring é um framework, assim, é fenomenal e tem vários módulos. Eu não trabalhei com metade desses módulos. E para mim, tá ok. Eu não preciso ter pressa para aprender, para saber tudo isso que está descrito, né? Se eu tiver oportunidade, eu vou aprendendo. Uma coisa importante é a gente saber que essas coisas estão ali. Então, se eu precisar de trabalhar com alguma biblioteca, algum framework, alguma ferramenta que eu não saiba, tá tudo ok, né? O importante é eu saber aonde buscar informação, caso eu precise, eu sei que vai estar ali, né? Então, como eu disse, manter sempre a mente aberta para você aprender novas coisas e um passo de cada vez, né? Não precisa se desesperar para aprender tudo de uma vez, mas dá um passo, por exemplo, pega essa primeira parte aí de cima, que tem a sintaxe básica, os tipos de variáveis, condicionais, funções, aprenda isso, você vai criar um algoritmo pequeno, depois dá o próximo passo, né? Faz a chamada com a parte de banco de dados, né? Vai adicionando uma coisinha de cada vez. De novo, é um commit de cada vez, né? Para a gente poder aí ter todo o nosso progresso, a nossa evolução. E para a gente finalizar também, a parte de soft skills, que todo mundo sempre fala, né? Uma coisa sempre importante, mas exatamente o que é isso? Esse diagrama é um diagrama que para quem, né, para quem estuda isso, para quem já fez treinamento e tal, às vezes sempre está presente que nós temos duas pirâmides. A pirâmide que está com a base maior, né, em pé, digamos assim, ali a gente representa as nossas hard skills no decorrer da nossa carreira. Quando a gente está começando a carreira, a gente precisa mandar muito bem na parte técnica, ter aquele conhecimento técnico top para você iniciar a carreira, para conseguir sair de uma posição júnior para pleno, pleno para sênior e assim vai. Depois de certo tempo, você começa a aprender coisas complementares, coisas mais avançadas. Então, por exemplo, você entra na parte, você como uma pessoa júnior, vai ter que aprender muitas coisas aí até você ir para pleno. Quando você passa para ir para sênior, você já tem uma base sólida, uma base boa, só que você vai aprender, né, às vezes com mais profundidade determinado assunto, até você chegar numa posição aí de ser uma referência, por exemplo, naquele assunto. E aí, olhando para a parte de soft skills, que é o triângulo que está, digamos assim, de cabeça para baixo, ali na pontinha, na parte de baixo, a gente tem, né, quando a gente começa a carreira, como a gente tem que mandar super bem na parte de hard skills, da parte do conhecimento técnico, a gente também precisa ter soft skills, mas as soft skills aqui, elas vão ter um papel importante para te levar para o próximo passo, né? Que é a parte de comunicação, a parte de influência.
Depois que você tem mais experiência, vira uma pessoa mais sênior, você vai ajudar a mentorar outras pessoas no time, você vai ajudar a tomar decisões, então você tem que ter um poder de influência maior. Pode ser que você comece a reportar para pessoas mais sêniores ainda, de líderes mais sêniores dentro da empresa, então precisa comunicar essas informações, né, passar, fazer relatórios e tal. Então, você precisa ter um pouquinho mais de soft skills. E quando a gente olha para pessoas que estão ali no topo mesmo, né, pessoas que são presidentes, CEOs de empresas, são pessoas que precisam ter muito soft skill mesmo, porque tudo vai ser em relação ao relacionamento com os parceiros da empresa, relacionamento com os funcionários dentro da empresa, e assim vai. Então, quando a gente está falando de soft skills, realmente o que é isso? É comunicação. É você se comunicar sempre, ser uma pessoa transparente, né? Uma coisa que eu acho engraçado, porque eu gosto de falar, inclusive eu estou quase esperando meu tempo, mas já tô acabando. Mas sempre quando eu fico quieta em uma reunião na empresa, o pessoal fala, mas Loiane, você não vai falar nada? Tem certeza que você não vai falar nada? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de expressar aquilo que eu penso. E eu vou dar a minha opinião, mesmo que ela não seja seguida, mas pelo menos eu coloquei ali, né? As pessoas sabem aquilo, qual que é a minha posição em relação a um determinado tópico. A parte de influência é importante, principalmente quando você se torna mais sênior para ajudar na tomada de decisões, para poder conseguir falar por que você deve adotar determinada tecnologia ou ferramenta, e também negociação de salário, né? Entra um pouquinho também essa parte de influência na negociação. É negociar aquele fim de semana estendido, negociar umas férias melhores, né? Enfim, um dia de folga que não estava previsto. Então, tudo isso acaba entrando no nosso dia a dia, mesmo na posição mais júnior ali que a gente tem. Gerenciamento de tempo é uma coisa super importante, é uma coisa que eu sempre tento melhorar, né? Entre as tarefas, vida pessoal com vida profissional também, saúde, enfim, é sempre bom a gente ter aquele equilíbrio, né? A inteligência emocional às vezes, receber aquele e-mail, não responder logo de cara, respira, pensa um pouquinho melhor como você quer responder. Essa é uma outra coisa também que eu sempre tento trabalhar e melhorar em relação a isso. Mentorar outras pessoas também, você aprende bastante enquanto você ensina, né? Essa é um outro motivo também que eu sempre gosto de estar compartilhando aquilo que eu aprendo, porque ao, ao compartilhar, ao ensinar, eu também estou aprendendo bastante no processo, aprendendo às vezes um ou outro detalhe que eu não sabia. E a última, que é super importante também, tanto na vida pessoal quanto a profissional, é aprender a discordar. Pessoas são diferentes, vão ter opiniões diferentes. O importante é a gente sempre discordar com respeito, né? Mesmo que você coloque ali qual que é a sua posição, o que você pensa sobre determinado assunto na empresa, ou qual que é a direção que deve ser tomada, pode ser que essa não seja a direção que realmente vai ser seguida, né? As pessoas vão discordar de você, não vão concordar e vão fazer uma coisa completamente diferente. Mas o respeito, gente, é sempre o principal aí que a gente deve ter, tá? No final, tudo é sobre pessoas. Nós estamos na área de tecnologia, mas é tudo sobre pessoas. Por isso que é bom, por isso que é bom sempre você ter bons relacionamentos com as pessoas. Às vezes acontecem reorganizações dentro de empresas. Pode ser que você possa passar a reportar com uma pessoa que hoje é sua colega, amiga de trabalho, ou uma pessoa que você trabalha pode passar a reportar para você. Você pode mudar de gestão, trocar de time, enfim. É sempre bom a gente ter bons relacionamentos com as pessoas. Isso também pode te ajudar a conseguir promoções, por exemplo, tá? E eu queria fazer um desafio aqui para vocês hoje, tanto para o pessoal que está online, quanto para o pessoal do presencial. Para a galera do presencial, chega para uma pessoa que você não conhece e se apresenta, fala com quem você trabalha, troca contato, troca redes sociais, passa a seguir uma pessoa a outra,
e começa a aumentar o seu networking, né? E quem sabe essa pessoa não possa aí se tornar um relacionamento de longo tempo de você. E para o pessoal que está aqui no chat, né? Deixa sua rede social, começa a seguir aí no LinkedIn, que eu vi uma galera aí colocando LinkedIn. Faz essa conexão também. É importante a gente começar a construir o nosso networking desde sempre, né? Desde cedo, quando a gente puder. Então, eu queria deixar esse dever de casa aí para vocês, tá? E outra coisa importante é que, às vezes, quando você está no trabalho, por pior que você não goste ou que possa parecer que não é o bom momento, né? A era de ouro, né? O golden years que a gente fala, a gente não consegue reconhecer aqueles bons momentos, às vezes, naquele momento, apenas depois, então, de certo tempo. Então, aproveite a jornada, né? Conecte-se, aproveite cada passo que você dá na sua carreira, na sua vida, porque a vida é curta, né, galera? Então, a gente tem que aproveitar cada momento e saborear, né, tudo o que a gente puder. E eu quero terminar com uma frase extremamente clichê do Steve Jobs, né, que é o Stay Hungry, Stay Foolish, que né, basicamente sempre tenha sede de conhecimento. A gente, né, a gente que trabalha com tecnologia, nós somos eternos estudantes, então nunca pare de aprender. Então é isso.